Bom, gente, para melhorar a autoestima, nós temos que acabar com todos os nossos defeitos, não é? Claro que não, os defeitos não são ruins. Já já falo sobre isso. Bom, gente, existe uma distorção nessa visão que as pessoas têm sobre os defeitos, né? Porque confundem defeitos com pecados, um conceito religioso. Claro que isso vem de séculos e séculos, de uma instrução católica, religiosa, onde qualquer falha humana era considerado um pecado e, portanto, passível de punição, castigo, sofrimento interno, culpa. Na realidade, os defeitos, eles são muito naturais. Qualquer criança erra e erra muito para aprender. E vamos lembrar que todos nós fomos crianças um dia. Então, por que os erros hoje, na vida adulta, são tão pesados? Não é? Por que as pessoas levam isso com tanto sofrimento? Porque existe um julgamento da sociedade muito grande. E o medo do indivíduo de errar e se prejudicar na vida profissional, social, amorosa, familiar, torna-se muito grande e vê que toma todos os campos da vida. Então o que nós precisamos, primeiramente, é entender. Olha só a palavra defeito. Defeito significa aquilo que ainda não foi feito por completo. Ou seja, aquilo que ainda não foi elaborado, como uma pedra bruta que não foi lapidada, que não foi talhada. Um dia essa pedra pode se transformar numa joia, mas até que seja lapidada com a experiência da vida, ainda é um defeito. Os defeitos, portanto, olha que interessante, todos eles já são virtudes em potencial. Apenas são virtudes que você ainda não revelou, não trabalhou pela experiência. A partir do momento que você resgata essa autoimagem positiva, construtiva, onde você vê cada defeito seu como uma pedra, uma joia ainda bruta, ok? Mas que vai ser trabalhada, você começa então a buscar quais são suas verdadeiras qualidades. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a agressividade. Ser agressivo é um defeito, mas toda pessoa agressiva tem em si uma energia de força, uma postura talvez mais impulsiva. Ser impulsivo demais é ruim, torna a pessoa inconsequente, a pessoa pode até machucar os outros, não é? Mas ser impulsivo no sentido de ter impulso para construir a própria vida, para buscar seus sonhos, isso é maravilhoso. Mostra que a pessoa tem iniciativa e tem energia para isso. Uma pessoa mais calma, mais tranquila, que procure sempre apaziguar os ânimos na família, no trabalho, talvez seja visto como uma pessoa medrosa, que não enfrenta as dificuldades e não enfrenta as pessoas. Nesse sentido, claro, é um defeito. Mas há uma qualidade inserida aí. Basta ela dosar esse defeito de uma maneira equilibrada, né? Deixar de ser, portanto, um defeito para tornar-se uma pessoa conciliadora. Aquela pessoa que procura pacificar o ambiente, procura pacificar os relacionamentos ao redor. Diferente da passividade. Passividade é negativa, é defeito. Pacifismo, ser pacífico, é uma grande qualidade. A pessoa pode ser pacífica, mas falar com calma, não agredir, não ser ofensiva. Então, olha só como cada defeito contém em si a virtude, a qualidade inserida. Portanto, o que é importante na vida é que você aprenda a viver as experiências que surgem à sua frente. Brincar na vida, ser mais leve, mais descontraído, se permitir errar. Entender o erro como é para a criança, eu sempre comento isso, né? O erro para a criança é algo muito natural. A criança erra para falar, para comer, para andar, para qualquer coisa. E isso é visto como aceitável para o mundo dos pais, para o mundo adulto. Por que depois que você se torna maior de idade, digamos assim, né? Já um jovem, um adolescente, um adulto, já é colocado sobre você uma carga tão pesada, onde você precisa se punir ou ser punido por um erro cometido, sendo que nós somos eternos aprendizes. Então, ser um aprendiz é se permitir errar. Precisamos sim aprender com os erros cometidos, evitando a repetição desses erros em nossas vidas. Eu costumo sempre dizer que toda lição não aprendida volta a se apresentar em nossas vidas até que seja completamente compreendida. É uma grande verdade. Se você não aprende algo dentro da lei da atração, aquela situação volta para você. Mas isso, gente, para que você então agora pegue a experiência passada e aplique no presente com uma outra resposta. Aprenda a dar respostas novas.
Num certo momento você vai perceber aquela resposta mais adequada, que traga maior felicidade para você, bem-estar para você e na relação com as pessoas. Mas tentar aprender com base em punição e autopunição, com medo do castigo, medo de alguma forma de consequência negativa, de sofrimento, não é a forma ideal. Desta maneira você apenas se reprime e não vivencia verdadeiramente tudo que você veio vivenciar nessa vida. Portanto, todos os defeitos são virtudes em potencial, não é? E recuperar essa capacidade, como eu disse, de ser criança, com leveza, é a chave da felicidade. E é muito bacana educarmos nossos filhos desta forma também. Transmitir para eles a consciência, não é, do que é o certo ou o melhor caminho, mas também dar a oportunidade de que eles experimentem aquilo que eles sentem. Quem sabe eles não têm uma forma diferente, até melhor, de conduzir uma situação diferente da sua. De um modo geral, as pessoas não permitem que o outro seja o outro, mas pelo fato de nós aprendermos na infância, na projeção de personalidade dos nossos pais conosco, como devemos agir e como não podemos agir, o permitido e o proibido, o certo e o errado, segundo a concepção deles, é muito comum que você acabe repetindo esse padrão o resto da vida, com todas as pessoas próximas a você, no ambiente familiar, pessoal, amoroso, profissional. E aí você deixa de ser você mesmo, tentando se adaptar, tentando ser alguém que você não é. Então o meu conselho no vídeo de hoje é assim, olha para você mesmo com mais carinho, olha para você mesmo como quem olha para uma criança, se permita errar, olhe para os seus defeitos, enxergando o potencial de se transformar em qualidades positivas, porque existe de verdade em cada defeito lá o embriãozinho, a semente de uma qualidade positiva. Basta que esse olhar seja um olhar também positivo para si mesmo. Esse é o começo da autoestima verdadeira. Não adianta a gente querer ser perfeito. A perfeição, outro dia fiz um vídeo aqui, sobre perfeccionismo. Não é o perfeccionismo que vai te trazer a felicidade, mas sim uma compreensão e uma aceitação positiva das nossas qualidades e defeitos no atual estágio da nossa evolução, ok? É isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica de hoje aqui no vídeo. São 3 vídeos inéditos por semana. Se você não está recebendo as notificações, inscreva-se aqui no canal, é importante porque você recebe o aviso de cada vídeo novo publicado. E se curtiu o vídeo, dá seu like aqui, faça seus comentários aqui embaixo, é bastante importante para mim, ok? Um abração, até a próxima.